Irmãos e irmãs crentes em Cristo nosso Salvador, a nossa irmã Áurea Pagã partiu com o Senhor no domingo passado pela manhã, aos 97 anos de idade. Ela passou ao paraíso, a sexta dimensão, a dimensão dos anjos, para descansar dos trabalhos terrenos, e lá está em paz, num corpo espiritual, corpo teofânico, um corpo angelical e jovem, que aparenta os 18 a 21 anos de idade. Viúva de Alfonso Ruiz Castro, conhecido como Pontim, e sobrevive seu único filho, Dr. Jorge Luiz Rodrigues Pagã, e seus netos, Jorge Luiz Rodrigues Sanches Filho e Luiz Jorge Rodrigues Sanches. Recebam minhas condolências e saibam que ela passou ao paraíso para viver lá até que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo. Portanto, a nossa irmã Áurea Pagã está olhando de lá a todos nós, neste momento tão importante em que a despedimos desta dimensão terrena. Recebam minhas condolências. E podemos ver que o ser humano se pergunta: por que nascemos? E o que nós somos neste planeta Terra? Por que vivemos? E por que morremos? E são perguntas que estão na mente de toda pessoa pertencente à família humana. Por que nascemos? Nascemos para fazermos contato com a vida eterna, por intermédio de Cristo nosso Salvador. E vivemos para entrarmos e vivermos no reino de Deus, como parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que morremos? Porque estamos aqui por uma temporada, confirmando o nosso lugar na vida eterna, no reino de Deus, no reino de Cristo, para depois ressuscitarmos. Portanto, a outra pergunta é: por que ressuscitaremos? Para entrarmos fisicamente no reino de Deus, com um corpo eterno, imortal e glorificado, na semelhança do corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem, e vivermos no reino de Cristo, pelo milênio e por toda a eternidade. Ou seja, a vida do ser humano, sobretudo a vida dos crentes em Cristo, tem um propósito divino, o qual é cumprido em cada cristão que vive nessa terra, porque seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, e pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário. Um personagem da Bíblia, ou bíblico,
muito importante, fez uma pergunta também muito importante, a qual passou a ser conhecida por todos os seres humanos que vivem nesta terra. O patriarca Jó se perguntou, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó sabia que o seu Redentor, que é Deus, existia, vivia. E sabia que se levantaria do pó. O que ocorreu quando Cristo ressuscitou? Levantou-se da terra. E Jó disse: e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele sabia que ressuscitaria. Portanto, veria a Deus em sua carne. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Ele mesmo disse que veria a Deus e não outro. E na mesma linha de pensamento, o apóstolo São Paulo e o Senhor Jesus Cristo falam da ressurreição de todos os crentes nele, assinalando-a para o último dia ou no tempo final. Em São João, no capítulo 6, o próprio Cristo esteve falando, e pelo qual a ressurreição dos crentes em Cristo está garantida pelo nosso Salvador Jesus Cristo. No capítulo 6 de São João, versículos 39 e 40, ele disse: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E Cristo mesmo garantiu a ressurreição para os crentes nele no último dia, da qual também a Escritura nos falou que os crentes em Cristo do seu tempo sabiam que Cristo ressuscitaria os crentes nele. No capítulo 11 de São João, quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, Cristo falou a Marta: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ressuscitará. Ou seja, ela sabia que haveria uma ressurreição no tempo final. No capítulo 11 de São João, vejam, nos versículos 21 em diante, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar
na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E vejam que naquele tempo de Jesus, os seus discípulos sabiam que Lázaro ressuscitará no último dia. E o último dia é o 7º milênio desde Adão até hoje. O último dia diante de Deus, porque um dia diante de Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E o apóstolo São Paulo, nos falando da ressurreição, seguindo a mesma linha de pensamento de Jó e de Jesus, com relação aos crentes em Cristo mortos, nos disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 em diante. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Porém, não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. E agora vai falar deste mistério da morte e da ressurreição. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas haverá uma ressurreição. Mas todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorrupção. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. São Paulo revelou aqui que haverá uma ressurreição dos crentes mortos em Cristo, em corpos glorificados, e uma transformação dos crentes em Cristo que estiverem vivos nesse tempo da ressurreição. Uma transformação para terem corpos glorificados, eternos e jovens, como o corpo que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, pelo qual o apóstolo São Paulo também falou palavras de consolo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, e disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, os que morreram fisicamente, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
A tristeza não deve ser como a que os outros têm, que não têm esperança, senão uma dor de separação temporária, que vem como quando um amado familiar nosso vai para outro país. Há uma tristeza, mas que já disse que voltará, e por outro lado, a alegria esperando o dia da sua volta. Ou seja, quando parte um familiar amado, a tristeza do crente não deve ser como a dos que não têm esperança. Deve ser como a de um crente que sabe que o seu familiar querido está no paraíso e que retornará na ressurreição dos mortos em Cristo, num corpo glorificado e jovem para toda a eternidade. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas são as palavras de alento que o apóstolo São Paulo deu pelo Espírito de Deus para todas as pessoas que tenham um familiar amado que tenha de partir, porque o seu tempo terminou aqui na terra. Passa ao paraíso, que é a dimensão dos anjos, a sexta dimensão, e lá está, na espera da vinda do Senhor ao paraíso, para que o traga à terra com ele, o ressuscite num corpo novo, eterno e imortal, incorruptível, glorificado e jovem para toda a eternidade. E depois, nós, os que vivemos, seremos transformados também. E todos nós seremos jovens no último dia, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos na vinda do Senhor. Portanto, Dr. Jorge Luiz Rodrigues Pagán, filho de nossa irmã Áurea Pagán Pagán, e seus netos, Jorge Luiz Rodrigues Sainz e Luiz Jorge Rodrigo Sainz. Seus corações sejam consolados com estas palavras, e que Deus os abençoe e os fortaleça neste momento da partida de nossa irmã Áurea Pagán Pagán ao paraíso. Uma viagem ao paraíso é o melhor lugar que Cristo tem para os crentes nele. Quando partem desta terra, ao cumprir o seu tempo de vida nesta terra, deixam de ser pessoas de certa idade para ser jovens no paraíso, em corpos angelicais, corpos teofânicos, corpos espirituais. E de lá, eles olham para cá, veem que nós compreendemos que agora se encontram numa melhor condição física, num corpo espiritual sem limitações de tempo. Um corpo jovem, onde todos que estão lá estão felizes de estarem lá. Não é como aqui na Terra, que alguns dizem, eu desejo partir já desta terra, porque as coisas estão piorando a cada dia. Lá no paraíso, a cada dia estão melhores. E, quando Cristo chegar na sua vinda ao paraíso, lá ficará melhor, porque Ele os trará para a ressurreição em corpos glorificados, na semelhança do corpo jovem glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Portanto, Dr. Jorge Luiz Rodrigues Pagán, filho
de nossa irmã Áurea Pagã e seus netos, Jorge Luiz Rodrigues Sanhes e Luiz Jorge Rodrigues Sanhes. Seus corações sejam consolados com estas palavras do apóstolo São Paulo e de Jesus Cristo. E que Deus os abençoe e guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.